Fala, fiel, o Cerito trouxe uma bomba, hein? Vou trazer uma informação pra vocês que eu acabei de apurar, porque eu acabei de conversar com o Dorival Júnior. O Timão venceu, mas os bastidores seguem pegando fogo. Cereto falou sobre o Dorival e ainda tem o pessoal da ESPN que destacou o jogo do Memphis, então bora conferir tudo no vídeo de agora. O Corinthians venceu o Sport pelo placar de 2-1. Não fez mais do que a obrigação. O time do Sport é muito ruim, né? O time do Sport é um time muito fraco. Só tem 1 ponto na tabela de classificação até agora. O Corinthians, no primeiro tempo, amassou o time do Sport, né? Foi uma metralhadora para cima do Sport, perdeu 200 gols e acabou tomando um gol inacreditável numa falha da defesa, mais uma falha da defesa corintiana. Aí, no segundo tempo, o Corinthians criou vergonha na cara e conseguiu, através do Memphis Depay, logo aos 10 segundos de jogo, o gol de empate e depois a virada. O Memphis fez os 2 gols da vitória corintiana. Vitória justa para o Corinthians. Reabilitação do Corinthians do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que ainda está sem técnico, senhoras e senhores. E aí, eu quero trazer uma informação para vocês que eu acabei de apurar, porque eu acabei de conversar com o Dorival Júnior. Eu acabei de conversar com o Dorival Júnior pelo telefone, por mensagem de WhatsApp, né? Mensagem de texto no WhatsApp. E eu perguntei para ele se ele já foi procurado pelo Corinthians. E ele disse o seguinte, ele disse que não foi procurado pelo Corinthians. Ele disse que ainda não foi procurado pelo Corinthians. O Dorival Júnior não é de mentir. Não é de esconder o leite. Agora, vem do Corinthians a informação, de que já fizeram contato com o Dorival Júnior. Ninguém do Corinthians oficialmente falou a respeito, mas desde a quinta-feira à noite já se tem essa informação de que o plano A do Corinthians é o Dorival Júnior. Agora, se o Dorival Júnior não foi procurado por ninguém do Corinthians, algo muito estranho está acontecendo. O Corinthians, no mínimo, está perdendo tempo. O Corinthians corre o risco de ficar sem técnico. O Corinthians que hoje foi comandado pelo Orlando Ribeiro, técnico interino, técnico do Sub-20. E poderia ser comandado, com todo respeito ao Orlando Ribeiro, até se eu fosse o técnico do Corinthians hoje, eu ganharia, conseguiria a vitória em cima do Sport, porque o time do Sport, eu repito, é muito fraco. Então eu pergunto na enquete, mais uma vez eu pergunto na enquete, quem é o técnico ideal para dirigir o Corinthians, para comandar o Corinthians? Dorival Júnior, que disse que ainda não foi procurado pelo Corinthians. Hoje é sábado de aleluia, né? O técnico Ramon Dias foi demitido na quinta-feira à noite. Desde a quarta-feira à noite, derrota do Corinthians para o Fluminense, que o nome do Dorival Júnior é comentado, falado nos bastidores do Parque São Jorge. O Dorival Júnior é o nome ideal? O Tite é o nome ideal? Ou o Luiz Castro é o nome ideal, técnico português, que também são os 3 nomes que são comentados nos bastidores do Parque São Jorge. Fiel, essa conversa foi direta entre Cereto e Dorival. Mostra que as negociações não estão quentes no momento, mas será que vai acontecer? Deixa aí nos comentários o que você acha. Mas enquanto isso, o pessoal da ESPN repercutiu tanto a vitória do Timão, a atuação do Memphis Depay e também comentou sobre a situação do Corinthians à procura de um novo técnico. Dorival, antes de demitir o Ramon, o Dorival falou, eu só converso com vocês. Sim. Porque o Dorival tem essa postura, né? Talvez o Dorival não conversa, mas talvez o empresário... Sim. Mas tudo bem, só de falar eu converso com vocês já é alguma coisa. Você já tem, aí os caras tomaram atitude, agora provavelmente estão conversando com o Dorival, talvez para acertar detalhes, porque onde a fumaça, há fogo. Né? E aí vai acertar ou não. Pelo que eu vi, já tem até o salário, já tem uma bufunfa ali bem alta, o salário para ele poder trabalhar no Corinthians, com méritos, porque conseguiu chegar onde chegou
ganhando título, sendo um treinador importante. Eu acho que o questionamento o do Dorival é a característica do jogo do Dorival se encaixaria com aquilo que se espera dos jogadores do Corinthians? O Dorival sempre construiu times técnicos, né? Times que jogavam bem. Será que isso vai casar no Corinthians? Talvez eu acho que é essa dúvida dos torcedores que estão fazendo isso. Porque assim, como pessoa, eu acho que nenhuma torcida tem algo contra o Dorival. Exato. Ninguém. Porque o Dorival é uma pessoa do bem. Inclusive, acho que estava no São Paulo, não sei se estava no São Paulo, fez vários elogios à torcida corintiana em relação à importância deles dentro da partida e tal. Então, eu não vejo problemas em relação à pessoa. Mas tem essa questão técnica que talvez os torcedores estão pensando nisso, né? Porque querem talvez uma característica diferente, um time mais brigador, um time mais parecido com o do Tite, ou porque o Tite também está no mercado, então estão fazendo lobby. O Corinthians tem um time técnico, né? É isso que eu ia falar. Vai passar pelo Memphis, vai passar pelo Carrijo, vai passar pelo Garro, vai passar por esses caras que são os caras. E a briga, ela fica por conta do Martínez, fica por conta do Ranieri, ela fica por conta do o Alex Santana, é um cara também que tecnicamente sabe jogar, né? E agora, o Corinthians não vai perder nunca essa característica de vulcão e de essa pressão o tempo todo e tal. Principalmente quando a coisa tá ruim, parece que eles crescem. Quem achou que na Colômbia ia conseguir um resultado lá? Todo mundo tá achando que ia ser 3, 4, 5-0 pelo que vinha jogando. Foi lá, jogou bem pra caramba. Quer dizer, então, tem para fazer. Agora, quando você olha pro Dorival separado, é um cara que parece que não casa com esse estilo Corinthians de se viver, né? Mas é o que você falou, Zé. O cara que ganhou coisa pra caramba e acho que é um dos primeiros pontos onde o pessoal olha. Agora, torcedor tem que ser torcedor. Deixa quem tem que decidir, seja Corinthians, São Paulo, o problema é quem decide virar torcedor, né? Isso é o grande problema. O problema é a pressão que eles exercem sobre quem tem a caneta com a tinta, e esse que tem a caneta com a tinta, até onde o cara, vou ceder a chefe de torcida, sei lá o que. Isso aí pra mim tá completamente errado. E tem uma coisa, Silas, que eu acho que é assim, eu até entendo, porque assim, não é que eu tô dizendo que está certo, mas o fato é que no Brasil os dirigentes se baseiam muito por pressão. Então técnicos são demitidos por pressão de torcida, eventualmente não são contratados por pressão de torcida. Eu até entendo que eventualmente, se você tem uma ideia muito mirabolante, uma ideia... O dirigente pede até ajuda para os caras para demitir. Então, é verdade. Mandar o cara embora. Até para fazer pressão, a gente já viu casos assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você está tendo uma ideia muito, eu não vou dizer estapafúrdia, mas inovadora, uma coisa que ninguém está imaginando, tal, e você vê que aquilo ali gera uma repercussão absolutamente negativa, se você considerar que provavelmente depois de 3 derrotas você vai demitir aquele técnico que você está trazendo por conta da repercussão negativa, é melhor não contratar mesmo. Então, leve em conta a hashtag nesse momento. Agora, quando você fala de um técnico que o torcedor pode gostar ou pode não gostar, mas era o técnico da seleção brasileira até agora há pouco. É um técnico que fez 3 ótimos trabalhos nos últimos 3 clubes nos quais trabalhou. Então, esse cara, se você vai contratar, você não vai ficar ouvindo hashtag para saber se você vai ou não trazer o Dorival Júnior. Cara, é o Dorival Júnior, então assim, é outra história. Até porque o Fabinho Soldado trabalhou com ele no Flamengo. Sim. Sabe como é o dia a dia, sabe como é a pessoa, sabe como é o trabalho. Mas é moda, né? No futebol brasileiro, os dirigentes acabam soltando isso ou vazando até de propósito para ver qual é a repercussão e depois tomarem as decisões. Deixa eu trazer um tema que vocês já passaram, mas que eu acho que é muito importante, que é o Memphis. A atuação no Memphis, os 2 gols, ainda mais correlacionando ao que ele disse, ao que foi trazido de informação pela Aline Nascimento do próprio vestiário, porque eu, quando ouço aquela entrevista, não estou falando que eu acho certo ou errado, mas me pareceu muito ligado há uma questão de comando técnico, mas... Ajudou a equipe do Corinthians a conseguir a vitória, porque ele sabia já que se ele não jogasse bem, a cobrança ia ser praticamente todo mundo iria, e aí, você falou, e aí não resolve no campo, e aí eu estou falando parte de vestiário. Você reclamou, você falou, mas só que aí no campo, e aí? Agora não, agora ele resolveu. Então o pessoal vai olhar, vai falar beleza e tal. Eu vi depois muitas pessoas questionando, né? E quando algumas coisas que nós falamos aqui, como funciona, para explicar bem, né, para as pessoas entenderem, como é que funciona um vestiário de futebol. As declarações do que ele fez, ele poderia muito bem,
o que acontece normalmente em momentos de crise, momentos de dificuldade, se faz uma reunião entre os jogadores e aí 2 ou 3, os capitães ou o capitão e mais 2 ou 3 falam assim, olha, e alguém tem alguma coisa para falar? E aí ele, olha, o time não segura a bola, eu preciso, na minha opinião, os jogadores mais experientes para segurarem um pouco mais a bola, para controlar mais o jogo, para ajudar tudo que ele falou dentro de um vestiário, beleza. Porque ele ia falar, ele também ia escutar, ele também ia ser cobrado, ele também ia contra-argumentar tudo aquilo que acontece. Isso é como funciona o futebol, vestiário de futebol. Quando você vem a público e você faz críticas não só ao treinador, que aí é uma coisa pessoal, não gosto do treinador e eu vou atacar o treinador. Aí é uma coisa pessoal. Agora, quando você menciona que precisa contratar jogadores mais experientes para ensinar os mais jovens, quantos anos tem o Carrillo? Quantos anos tem o Martínez? Quantos anos tem o Angileri? Quantos anos tem o Gustavo? Entendeu? Tem muitos jogadores mais velhos que fazem essa função. Nós não temos equilíbrio, nós não conseguimos ter jogadores para equilibrar o jogo, fazer o tempo passar. Então, automaticamente você está fazendo críticas aos seus companheiros. Então, no vestiário, por isso que a Lili trouxe, que no vestiário não caiu bem, porque provavelmente alguém deve ter falado para ele, você está falando... Entendeu? Você está nos criticando e tal. Então, automaticamente, hoje, vem na cabeça do jogador, olha, falei na quarta-feira e hoje eu tenho que mostrar para dar exemplo do que eu falei. Né? Assim funciona o vestiário do futebol. Assim funciona o dia a dia do futebol. Porque se ele não fizesse isso, se ele tivesse ficado da forma como ele jogou nos últimos jogos, na Inhaca, que ele ficou lá nos 30 metros, provavelmente ele iria ser cobrado. Provavelmente a própria torcida iria pegar no pé dele. Pô, você reclamou, você derrubou o treinador, né? Que muitos colocaram esse rótulo nele, né? E você não corre, você não resolve o jogo. Então hoje acho que ele deu um exemplo. E aí você tem os outros jogadores que seguem, tá correndo, vamos correr também. Mas acho que era natural essa resposta dele, porque provavelmente ele seria cobrado em campo também. O que vocês acharam do jogo dele? E além de dar um recado, internamente, deu um recado para a diretoria também quando ele fala isso. Que precisa melhorar aqui e ali. Agora, você vê, a chegada do Angileri resolveu o problema da lateral esquerda. A chegada do Carrillo resolveu um dos problemas do meio campo, né? Ele mesmo. Quer dizer, tudo bem, o Garro está machucado. Agora, eu vi também ali, não sei se vocês viram também, ele estava chutando para gol de tudo quanto era jeito, ou seja, assumindo uma responsabilidade, fez um lançamento de 3 dedos na direita e foi para dentro da área, ou seja, buscando o jogo. Agora, teve muito braço levantado também, quando a bola não chegou, hein? O Romero passa na esquerda ali, ele traz para dentro, chuta no gol, chuta para fora. O Romero, uma coisa é você fazer assim, tava aqui, outra coisa é você ficar. Ou seja, você tá jogando para a torcida, fala, esse cara... Agora, por outro lado, a gente falava com o Jean ali antes da gente entrar. Você prefere um jogador da categoria dele, com a moral que ele tem, o status que ele atingiu, de Copa do Mundo, de seleção holandesa e tudo, venha para cá ganhando o que ele está ganhando, e que fica de boa, vou fazer a minha parte e dane, porque ele se garante. Assim como o Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio. Teve uma discussão com o Guerra, o presidente, que ele precisava de defesa, cara. Foi mandado embora e a defesa não chegou. Então, ou seja, problema para ele que foi mandado embora, trabalho curto, problema para o Grêmio que tem uma multa rescisória em cima para pagar. No caso aqui do Memphis, que é o que a gente está falando, assim, é um cara que poderia falar, vou fazer o meu, ganho grana pra caramba, tô feliz e tal. Com a torcida do Corinthians ele não ia fazer isso. Com a torcida do Corinthians ele não ia chegar, sentar, ficar direitinho. Aqui tá bom, não correr. Não é assim. Mas não é o perfil dele, né, Zé? Mas no jogo da UCV lá, ele recebeu um recadinho, não precisou nem... os torcedores não precisaram nem falar para ele. Só olhos nos olhos assim, ele já entendeu que a situação não era boa e que ele precisava correr. Existem determinados movimentos em determinados clubes que você não consegue fazer isso. Por exemplo, Corinthians, eu acho que a torcida não iria aceitar esse tipo de situação. Você vem aqui e a torcida percebe a má vontade, não, tá bom, vou dar 2 passezinhos aqui, 3 passezinhos ali. Eu acho que ele não iria conseguir fazer isso, até porque a cobrança seria muito, muito grande, porque quando ele chega, o Corinthians estava em zona de rebaixamento. É bom lembrar que ele foi cobrado já bastante na semifinal, ali, aquele período de semifinal do Campeonato Paulista. Ele é um dos melhores no jogo das quartas de final. Aí já começa um burburinho sobre, não tá correndo, não tá se esforçando, não tá se dedicando e tudo mais. Agora, eu acho que pelo tamanho que ele tem e pela qualidade, como disse o Silas, ele sabe que entrega.
E aí eu acho que ele fica tranquilo em relação a isso. Ele sabe a capacidade que ele tem, e aí por isso ele fala as coisas do jeito como ele falou. Existe também uma diferença cultural, acho que é de falar certas coisas mais abertamente, né? Aqui o jogador é muito ressabiado muitas vezes em falar qualquer coisa. E óbvio que essa diferença cultural muitas vezes pode causar conflitos. A gente vê os técnicos portugueses que agora estão se tornando quase que o padrão no futebol brasileiro, mas eles têm uma oratória, uma retórica ali que é diferente da retórica dos técnicos brasileiros. E aí não estou entrando em mérito se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. É diferente e causa um certo ruído. Vamos fazer assim. Fiel, Memphis mostrou personalidade, se movimentou bem, deu trabalho, precisa de sequência, disse um dos comentaristas, e o Corinthians precisa de um técnico que organize e saiba trabalhar sob pressão. Completou o outro. É isso, Fiel. Memphis está se soltando, mas o time ainda precisa de comando firme. Dorival é o nome certo ou você acha que o Timão deveria buscar outro estilo? Deixe o seu comentário aí. E no próximo vídeo eu trago novas atualizações da diretoria e como a chegada de um novo técnico pode mudar o elenco atual. Então fica ligado. Vitória importante, Memphis em alta e Dorival na mira. Corinthians vive vias decisivas nos bastidores. Se gostou do vídeo, já fortalece com um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Timão. Valeu, Fiel. Até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!